What's up, everybody? How are you all doing? Eu vou falar aqui com vocês hoje de um teste que revela se você tem o dom ou não para aprender inglês. Quem aqui acha que tem, que não tem facilidade ou que não tem dom para aprender inglês? Por favor, levante a mão e diga eu. E hoje eu vou te mostrar um teste que vai revelar se você realmente tem esse dom ou não tem. E é um teste bem simples de se fazer. Então, é bem importante que vocês prestem atenção aqui nesse teste. Eu até vou pegar um papel, uma caneta aqui, um papel para poder mostrar para vocês exatamente como vocês vão fazer esse teste em casa. Ele é bem simples, tá? E depois também eu vou mostrar uma frase para vocês aqui que eu li hoje. Hoje não, faz algum tempo, mas eu comecei a reler um livro e aí eu vi hoje novamente e percebi que ela é pertinente para esta aula de hoje, que nós vamos falar aqui sobre esse teste, e não só vou te mostrar se você tem, se você vai ter ou não dom para aprender um idioma, mas eu também vou te mostrar como você pode superar caso você não tenha esse dom. Então, olha só, fica aí nessa aula que você vai aprender muita coisa. Então, vamos lá. Primeiro, pessoal, vocês precisam saber o seguinte. Uma coisa muito importante. Quem de vocês aqui pratica inglês todos os dias? Por favor, diga sim ou não. Quem aqui pratica inglês todos os dias? Então, como é que é o teste para você saber se você tem dom ou não para aprender inglês, tá? Olha só que fácil. Estou desenhando ele aqui para vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui eu vou dividir, tá bom? Então, aqui é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Beleza. Bem simplesinho aqui, talvez você vai ver ao contrário, mas não importa, tá bom? Olha só, você vai pegar e vai desenhar num papel aqui 7 colunas, né? Você vai desenhar 7 coluninhas aqui num papel, tá bom? E aí, o que você vai fazer? Você vai colocar os dias da semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, tá? E aí, eu quero que você faça um recollection, ou seja, lembrar do passado aí, né? Da última semana. Aqui você vai colocar os minutos que você estudou inglês, praticou inglês, tá? E principalmente, como a maior dificuldade das pessoas é falar inglês, eu quero que você coloque aqui quantos minutos você falou inglês. Porque praticar, às vezes, a pessoa considera como uma leitura, um negócio assim. É praticar, tudo bem, mas eu quero saber de falar inglês, tá bom? Então, eu quero que você coloque os minutos. Se você tem uma ideia de quantos minutos você falou, tá? Em inglês, falou em voz alta mesmo. Mesmo que esteja repetindo frases, praticando com um amigo, mandando um áudio pelo WhatsApp, e você vai colocar aqui, em cada um desses aqui. Tá? Desses dias aqui. E aí você vai somar os minutos. Se você não tem a mínima ideia, você vai fazer isso durante essa semana que vai partir agora, começa contando de quarta-feira, hoje, até a próxima quarta-feira. Mas eu imagino que você vai ter na sua cabeça aí, na semana passada, o seu nível de prática, né? Quantos minutos. Pessoal, esse aqui é o teste para saber, ele é bem simples, se você tem dom ou não para aprender inglês. Se você chegar aqui no final, somando tudo, e você não tiver aí, no mínimo, umas 7 horas, no mínimo, tá? Você não pode esperar, se você não tiver aqui em torno de 6, 7 horas, você não pode esperar que você tenha dom para alguma coisa, principalmente para aprender inglês. Então, se você fala inglês por 5 minutos por dia, você vai falar aqui 10, 20, 30, 35 minutos. Agora, em sã consciência, você aqui, vamos ser sinceros, eu e você. Você acha que você vai aprender inglês praticando 35 minutos de fala por semana? Ou seja, em um mês, você vai ter praticado 2 horas de fala. Em um ano, alguém, por favor, faz o cálculo que meu celular está sendo usado aqui, mas que seja 12 meses, 2 horas por mês, vai ser 24 horas. Ou seja, em um ano você vai ter praticado um dia inteiro de inglês. Então, você vai se olhar no espelho e vai dizer que não tem dom para aprender inglês? Ou seja, esse negócio de dom não existe. É uma bobagem dizer que leva jeito para aprender idioma e não leva jeito para aprender idioma. Ninguém vai conseguir
aprender idioma, nem que a pessoa seja a pessoa com o maior dom do mundo, se você acredita nisso, não vai aprender a falar bem inglês praticando só 30 e poucos minutos por semana. Então é isso, pessoal, vocês precisam entender que é o seguinte, se você não empenhar tempo em alguma coisa, você não vai ter resultado. Pode ter certeza que hoje você está tendo resultado em tudo aquilo que você está empenhando o seu tempo. Pode ter certeza. E eu vou te dar um exemplo aqui. Se você sabe tudo de política que está acontecendo, com a roubalheira, que não sei o que lá, sabe tudo de partido político, as brigas que estão na internet, você está tendo um ótimo resultado, uma coisa inútil, que é o quê? Você está sabendo tudo de política. O que isso está mudando na sua vida? Absolutamente nada, porque você está empenhando tempo todo dia para ficar brigando na internet com política, não sei o que, não sei o que. Exatamente. Se você sabe tudo dos artistas, você está se transformando num especialista em artista. Se isso traz um benefício para você, você é um blogger, uma pessoa que faz vídeos no YouTube falando de artista, você está muito bem. Agora, se você é uma pessoa comum e tem muitas outras prioridades que você deveria estar empenhando seu tempo, você está adquirindo uma habilidade inútil, saber sobre a vida dos artistas. E da mesma forma, se você sabe tudo o que está acontecendo nas séries da Netflix e você não sabe falar inglês, você está tendo resultado e você está colocando muito mais do que 35 minutos por semana, muito mais do que 7 horas por semana em assistir as séries da Netflix, filmes e tudo mais. Não estou dizendo que isso é ruim. É legal você ter lá o seu lazer e tudo mais. Só que, se você fizer isso, você está tendo resultado. Então, você vai lá, você é um especialista em saber tudo de séries, todos os personagens. Tudo bem, se isso é o seu trabalho, se é algo que realmente você ama, vai lá, faz um blog, sei lá o quê, ganha alguma coisa com isso. Agora, você vai estar vendendo o seu conhecimento. Então, investir tempo em saber tudo na Netflix, com certeza vale a pena, porque você vai estar vendendo o seu conhecimento para outras pessoas. Agora, se você está investindo todo esse tempo na Netflix e sabendo tudo para ter um conhecimento inútil, então você precisa refazer as suas prioridades e aí você vai ver que por que dedicar 35 minutos por semana para o inglês, que pode te dar um salário 1000 vezes maior, pode fazer você realizar dezenas dos seus sonhos, se não todos eles, e dedicar 6, 7 horas por semana para uma Netflix. Aí é a questão, né, de você ter que priorizar. E esse é um teste bem simples. Se você fizer isso aqui, e se na sua lista aqui, Netflix, Facebook, Instagram, tiver com mais minutos do que inglês, meu amigo, você tem dom para Netflix, Facebook e Instagram. Não tem dom para inglês. Quando você aumentar, é exatamente assim. Não tem, é lei da ação e reação. Aumentou os minutos no inglês, vai começar a ficar melhor no inglês. Diminuiu do inglês e botou os minutos na Netflix, vai ficar melhor na Netflix. Diminuiu os minutos do inglês, botou em fofoca, em saber da vida dos outros, e ficar pesquisando como é que as outras pessoas estão viajando, estão fazendo isso e aquilo. Você vai ficar especialista na vida dos outros, mas não vai ficar na sua, que é muito mais importante. Então, esse é o teste que eu tô falando para vocês, tá bom? Agora eu vou dizer para vocês como vocês podem aumentar o seu, entre aspas, dom de aprender inglês, tá bom? Então, vocês já entenderam o que é o dom, né? Acho que eu não preciso ser mais específico aqui sobre o que é o dom de aprender inglês, né? É a prática. Então, é óbvio que aquilo que você colocar esforço, você vai obter muito mais resultado. E aí tem essa frase desse livro que eu falei para vocês aqui, que o nome desse livro é o seguinte, é Essencialismo. É bem legal esse livro aqui, principalmente para fala mais ou menos isso que eu estou dizendo para vocês aqui, aquilo que você colocar o seu foco onde você vai obter resultados. E a frase fala o seguinte, ó, a maior parte do que existe no universo, nossas ações e todos os outros recursos, forças e ideias têm pouco valor e produz pouco resultado. Por outro lado, algumas poucas coisas funcionam fantasticamente bem e têm um impacto imenso. Então, tem algumas poucas coisas que você faz na sua vida que você vai obter muito mais resultado, só que você deixa essas poucas coisas às vezes de lado e fica fazendo aquele monte de outras coisas que não tem resultado nenhum impactante de verdade na sua vida. Então, você precisa eliminar essas coisas, ou pelo menos parte delas, e pegar aquelas que realmente dão resultado, ou seja, colocar 5 minutos a mais em um exercício que você vai fazer para obter um corpo que você sempre sonhou, trocar um pouquinho a sua dieta. Então, são pequenas coisas que você faz que obtém muito mais resultado
ao passo que se você fizer muitas outras coisas, tentar ficar lendo um monte de livros sobre dieta e não sei o que lá, às vezes isso não vai dar tanto resultado quando você simplesmente cortar a sobremesa depois do almoço, né? Então, é isso aí. Beleza. Então, como que você vai melhorar essa questão aí da prática? É simples. Você vai, todos os dias, em primeiro lugar, setar o tempo que você tem para praticar inglês. E aí você precisa fazer isso religiosamente. Você precisa todos os dias fazer isso. E quando você pular, você precisa sentir mal que pulou aquele dia e precisa voltar lá e fazer. Como você faz isso? Você precisa ter materiais organizados em uma sequência para você não precisar ficar perdendo tempo. Porque quando você vai buscar coisas na internet, muita coisa, você acaba perdendo o foco e aí se torna mais prazeroso ficar buscando coisas para aprender do que efetivamente aprender. E aí você fica naquela onda de ficar catando, mas agora esse livro e aquele curso e não sei o que lá, e esse professor e aquele, e essa dica. Mas, cara, você tem que pensar assim, ó, dos últimos 10 vídeos, dicas de inglês que você assistiu, você colocou alguma das dicas em prática? Se você não colocou nenhuma, então para de assistir vídeo no YouTube de professor de inglês, inclusive o meu, e vai colocar uma prática que eu falei, uma coisa que eu falei para você fazer em prática, que você vai ter muito mais resultado do que ficar assistindo um bolo de vídeo. Porque com 100, 150 dicas, se você não consegue colocar uma, que dirá vai colocar todas as outras, né? Então, é exatamente isso que você precisa fazer. Primeiro, quanto tempo você tem para estudar? Beleza, você tem lá meia hora por dia, alguma coisa assim. Então, elimina ali algumas coisas que você faz, ajusta os seus horários. Tem que fazer isso. E aí, depois, você vai começar a praticar. A maioria das pessoas querem falar inglês. Então, para você falar inglês, você tem que falar inglês, é óbvio. Então, não existe um método milagroso que não sei o que lá, que primeiro que você tem que escutar para depois falar. Não existe isso. Você vai falar. Então, você vai escutar e falar. Através do quê? De materiais que estejam organizados por níveis, para que você não precise ficar catando aí materiais na internet, saber o que estudar, quando estudar. Você vai começar a fazer isso e você vai estudar através de frases do cotidiano. Então, para você conseguir falar nas situações mais comuns do dia a dia, que é o que a maioria das pessoas querem. A maioria das pessoas tem essa trava de falar inglês e não especificamente de entender. Todo mundo entende. Entender é a coisa mais fácil, porque você fica ali colocando bastante vídeo, filme, música, então você involuntariamente está sempre praticando o seu listening. A parte que você mais precisa praticar é a fala, que é onde a maioria das pessoas está sem essa prática e cria esse medo, é claro, uma insegurança ali normal que você vai ter pelo fato de não ter prática. Tudo que você não tem prática, você tem uma certa insegurança em fazer. Então, isso é uma coisa interessante você fazer. Então, procure sempre por materiais do cotidiano, materiais do dia a dia e repita tudo aquilo que você escuta. Então, escutou alguma coisa, hashtag escutou, falou. A gente tinha falado sobre isso nas lives que eu tô fazendo aí durante a semana, então coloca essa hashtag aí na sua porta, sei lá onde, e coloca escutou, falou. Tem que falar em voz alta. Aqui até o Altino Dantas falou, ler em voz alta tem resultado, com certeza. Se você souber da pronúncia, a melhor coisa é ter um material que tenha áudio para você repetir. Então, isso sim, porque você tá praticando os músculos da boca e vai estar praticando os sons da língua que você tá aprendendo. Tem outras pessoas falando que o meu maior problema é entender. Você não tem problema em entender, você tem falta de prática em entender. É isso que a gente precisa mudar esse vocabulário. Quando você fala que você tem um problema em alguma coisa, uma dificuldade, é porque você está, de uma certa maneira, em déficit de alguma coisa, né? Você tem um problema, tipo, poxa, o meu braço ele não mexe mais do que isso aqui, porque ele realmente tem um pino aqui que não mexe. Mas você não tem esse pino, o seu braço só tá adormecido aqui, você precisa começar a arrumar, a mexer ele devagarinho, até que uma hora ele vai estar mexendo da forma que você quer. Então, você não tem essa trava permanente, isso é só, não uma dificuldade, é apenas um desafio que você tem ali e falta de prática, é só isso, é só falta de prática, não existe esse papo de dom para aprender inglês, tá? Você pode até falar aí de dom para, sei lá, enfim, eu não acredito muito nisso, mas com certeza algumas pessoas têm facilidade para algumas coisas, só que vamos conversar, né, aqui em inglês, nos Estados Unidos tem gente de tudo que é tipo, de tudo que é idade, de tudo que é, né, background, e todas as pessoas lá falam inglês fluente, então, obviamente, não é algo que se necessita de um dom para aprender, qualquer ser humano que tentar
vai conseguir. Essas são as minhas dicas para vocês aí, para vocês se manterem sempre em contato com a língua e, claro, praticando com os materiais que vocês encontrarem que estejam ali focados nessa linguagem do dia a dia, para você praticar mesmo, repetindo diálogos e tudo mais. Thank you very much for watching this video, my friends, and as usual, I'll see you in my next class. Bye bye now.